graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui novamente para meditar um pouquinho na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, amém? Nós estamos estudando o livro de Mateus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos no capítulo 3, amém? Eu convido você, se tiver uma Bíblia, acompanhar na Bíblia ou ainda anote para depois você estar novamente refletindo sobre tudo que vamos falar neste dia. Eu quero convidar você para entrar comigo em espírito de oração. Vamos orar para que Deus dirija esse nosso trabalho, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia, Senhor, nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença, pedindo perdão pelo nosso pecado, perdoando a todos os nossos devedores, pedindo, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse momento, abençoando a todos que nos assistem, abençoando quem nos ajuda a fazer esse programa, me abençoando, Senhor, me dando clareza de expressão, sabedoria do alto, que seja o Espírito e não de mim, Senhor, da carne que venha falar. Que esse mesmo Espírito, Senhor, esteja abrindo todo o entendimento daquele que nos ouve. Fala conosco nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e já te agradeço. Amém. Bem, amados, então, capítulo 3 de Mateus fala o seguinte, capítulo 3, começando do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu quero parar um pouquinho por aqui, versículo 6, amém? Vamos falar um pouquinho de João Batista. Quem era João Batista? Primeiro, nós sabemos que ele foi um enviado de Deus. Ele era filho de um sacerdote Zacarias, e sua mãe Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. E ele nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, né? Eram primos, tinha uma diferença de idade de 6 meses. E nós sabemos que ele foi um predestinado, sim, de Deus, porque como nós lemos, né, aqui, ele diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, está lá em Isaías 43. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós podemos dizer que João Batista veio com a missão de endireitar as veredas do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava começando agora, ia começar agora a sua vida pública. João tinha aproximadamente 30 anos, logo Jesus também, né? Tinha 6 meses de diferença de idade. E Jesus agora ia começar a sua vida pública. Até então, o povo ia ouvir João Batista no deserto. Interessante, porque João, ele era uma pessoa bastante interessante, né? O modo dele se vestir, o modo dele se comportar, o modo dele falar, o lugar onde ele ficava, mas diz que muitas pessoas iam até lá para vê-lo, para escutar as suas pregações. Em Malaquias 3, né, de 1 a 2, diz assim: alguém está gritando, prepare no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Então, ele diz ainda aqui, né, em 3, 1, 2, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho,
E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que eu farei com vocês. Eu acho muito importante a gente relacionar a posição de João Batista com a nossa hoje, porque João Batista foi um enviado do Senhor para anunciar a primeira vinda de Jesus. E hoje Deus está nos chamando para anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Então hoje nós temos uma missão parecida com a de João Batista, que é pregar o Evangelho, levar a palavra de Jesus a todas as pessoas e anunciar a segunda vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja, porque Jesus prometeu, eu vou, né, mas virei buscá-los. Claro, muitas pessoas Jesus já veio buscar, os que já morreram em Jesus. Mas haverá o grande dia da vinda do Senhor, em que Ele virá arrebatar a sua igreja. Nós sabemos disso. Isso está bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a respeito da ressurreição dos mortos, né? Então Jesus virá, e nesse dia os que morreram em Jesus, os que adormeceram em Jesus, ressurgirão primeiro. E depois, se nós tivermos, né, vamos dizer que isso aconteça hoje, essa noite, amanhã, os que estiverem vivos e que estiverem salvos em Jesus Cristo, esses também terão seus corpos transformados, porque esse corpo que nós temos hoje é um corpo corruptível, não pode ver a glória de Deus. Mas isso será no piscar de olhos, de repente, nós seremos transformados e iremos com Jesus, né? Então, nós professamos uma fé, nós cremos que isso acontecerá ainda antes da grande tribulação. Mas então, continuando aqui, João Batista, ele veio então para endireitar as veredas do Senhor, né? Ele mesmo começa dizendo, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 20 e 23, ele diz assim: e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, então quem és? Para que devemos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele confessa com a própria boca dele, né? Ele não é Jesus, não é o Elias, mas ele é aquele que veio com o propósito de endireitar o caminho do Senhor. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O que é endireitar as veredas, os caminhos do Senhor? Naquele tempo, o povo estava fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Tanto que Deus não estava mais falando com os homens há aproximadamente 400 anos. Esse período foi chamado o tempo do silêncio. Deus não falou com os homens desde Malaquias até agora. Mas agora Deus vai mandar o seu Filho amado para a terra para morrer por nós, para fazer uma nova aliança para a remissão dos nossos pecados. E o que acontecia naquele tempo? Essas pessoas que praticavam todo tipo de injustiça, todo tipo de iniquidade, estavam agora ali vendo João Batista falar a respeito do arrependimento. Por que ele se chama João Batista? Porque ele batizava no Rio Jordão, né? Por isso que todas as pessoas ali da região da Judéia, toda Jerusalém, todas as adjacências do Rio Jordão iam vê-lo. E quando escutavam ele falar, eles eram tocados pelo Espírito profundamente.
Eles se arrependiam do pecado. Eles tinham uma proposta de uma nova vida. E então o que eles faziam? Eles se arrependiam e eram batizados nas águas por João Batista. Esse batismo, meus irmãos, era feito dentro da água, né? Se nós formos olhar a palavra batismo, o significado dela, ela significa emergir, mergulhar. Então, para que mergulhar nas águas? Que significado tinha isso? Mas João Batista já estava preparando o caminho para aquele que veio para nos salvar, Jesus Cristo. Mas para isso ele tinha que viver, morrer e ressuscitar. Então aquele batismo nas águas é o mesmo batismo que nós fazemos hoje, que se chama batismo do arrependimento. João Batista, Batista porque batizava. Isso significava chamar as pessoas para o arrependimento. Então, a hora que ele se arrependia do pecado, Deus o perdoava, ele ficava limpo, ele se purificava. E então, ele estava apto para seguir Jesus, para receber Jesus, estava preparado para receber Jesus na sua vida e todos os ensinamentos que o grande mestre ia trazer. Então, esse procedimento de entrar nas águas, né? A água tem muito significado. Na Bíblia, se nós formos buscar, nós vamos encontrar muito significado. Águas que limpam, águas purificadoras, águas que curam. Mas, na verdade, ali era uma simbologia que representava o ato da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu deixo a vida anterior. Ao mergulhar nas águas, por isso nós acreditamos na água, no batismo por imersão, né? Ele tem que entrar na água. Ele simbolicamente está deixando os seus pecados, porque ele acabou de se arrepender dos seus pecados, com toda sinceridade. E agora ele tem uma proposta a seguir o bem, que é Jesus Cristo, a ter uma nova vida. E o Mestre, Jesus Cristo, o Salvador, agora ia atrás dessas pessoas, né? Ele ia atrás daqueles que estavam perdidos, atrás daqueles que tinham o desejo no coração de mudar, de ter uma vida diferente, de ser uma criatura diferente. E aí trabalhar com essas pessoas espiritualmente para que ela pudesse ganhar o céu, para que ela pudesse ser salva, porque até então estavam todos perdidos, né? Ninguém tinha salvação. E o próprio Jesus disse que aquele que não nascer de novo, não nascer das águas, não tem como entrar no céu. Isso significa aquele que não se arrepender dos seus pecados, aquele que não se lavar, aquele que não se purificar, não tem como entrar no céu. No céu é lugar de pessoas que têm o coração puro, que têm as mãos limpas. O ímpio não pode participar da congregação dos justos. Amém? Mas nós vamos continuar estudando isso daí. O nosso tempo esgotou agora. E eu convido para você para estar conosco nessa sequência de estudo, porque nós estamos estudando a Bíblia sistematicamente, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro. Então, nós vamos continuar estudando Mateus no nosso próximo encontro, tá bom? Até lá, eu te aguardo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus pensamentos e que você possa refletir hoje sobre a sua condição hoje. Amém? Que Deus te abençoe.